Oi, Paulo. Giovana. Oi, Oi, Gildo. Paulo, como é que você tá? Como é que tá, Giovana? Bem? Tudo bem? Ó, tudo Eu bem, tô doutor Paulo? Prazer morrendo falar de com você. calor. Tá 35 graus aqui em Curitiba, a gente não tá acostumado com esse calor, tá feia a coisa aqui. E você, já vai estar calor também? Bom, tá calor sim de dia. De dia já é pior, né? Aqui Isso tá mesmo. de dia, tá de noite, linda, tá calor toda hora. Ó, prazer em tê-lo aqui conosco, viu, doutor Paulo? Eu que Vamos... agradeço, Gildo. Eu quero começar agradecendo a você e agradecendo a Giovana. Sabe que eu acompanho tua página, Giovana, há muito tempo, né? Há muito tempo. Adoro os bonequinhos que você produz, acompanho você em todas as redes. Quando Gildo me convidou, eu fiquei honestamente feliz, muito feliz mesmo. Me senti honrado, linda. Me senti honrado. Obrigada. É um prazer, né, Eu Giovana? também soube que você também coleciona bonequinhos. Nós vamos falar sobre isso. Calma, Giovana. Daqui a pouquinho nós vamos falar. Ela... Olha só, Giovana, rapidamente, porque tem muitos seguidores do doutor Paulo da página dele também, da sua. Se apresente para o pessoal, primeiramente. Oi, pessoal. Meu nome é Giovana e eu sou autista. E Oi, pessoal. E artista, né? artista. Ó, muito bem. Vamos iniciar aqui, ó. Pessoal, vou fazer uma breve apresentação do Dr. Paulo aqui. Para quem não conhece, dizem que ele já é bem conhecido, mas não custa a gente reforçar aqui, ó. Vamos lá. É com grande honra que recebemos hoje no Alto Papo o Dr. Paulo Liberalesso, médico neuropediatra e uma autoridade em neurociências e distúrbios da comunicação humana. Sua formação acadêmica inclui mestrado em neurociência e doutorado em distúrbios da comunicação humana, além de uma pós-graduação em análise do comportamento. A sua experiência em lidar com os desafios de desenvolvimento infantil e sua aplicação em contextos clínicos e educativos tornam sua participação nesse episódio uma oportunidade ímpar para todos nós. Seu compromisso com a educação e o bem-estar das famílias são fundamentais para todos que buscam compreender e melhorar a vida de indivíduos no espectro autista. Doutor Paulo, é uma satisfação tê-lo com a gente aqui no Altos Papo. Né, Giovana? É. Ó, e vamos iniciar. A Giovana faz uma pergunta e a gente vai intercalando as perguntas. Então, vai lá, Giovana. Ok, vou dar a primeira. Doutor Paulo, sabendo que o autismo pode aparecer de muitas formas diferentes, como você define o nível de suporte de cada pessoa e se a idade da pessoa e faz o diagnóstico ser mais difícil? Perfeito, Giovana, obrigado pela pergunta. Sua pergunta, ela é ótima. Aliás, essa sua pergunta, nessa última semana, na semana passada e nessa aqui, nós estamos discutindo muito esse assunto, que são os níveis de suporte, né? Por quê? Porque talvez de tudo que a gente sabe sobre transtorno do espectro do autismo, talvez o nível de suporte seja ainda a parte mais incerta. De um modo geral, né, depois de 2013, quando a gente teve a última classificação dos critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo, a academia, a Associação Americana de Psiquiatria, entendeu que a gente deveria separar, que a gente deveria estratificar as pessoas no transtorno do espectro do autismo em três grandes grupos. Esses três grandes grupos, eles não são diretamente relacionados à gravidade do transtorno do espectro do autismo. Eles podem ser entendidos assim: quanto mais ajuda você precisa, maior o nível do autismo. Então, a Associação Americana de Psiquiatria classificou autismo nível 1 de suporte, autismo nível 2 de suporte e autismo nível 3 de suporte. O que é o autismo nível 1 de suporte? São pessoas autistas que precisam de suporte, precisam de apoio, pouco apoio. O que é uma pessoa, um autista nível 2 de suporte? São pessoas que precisam de uma quantidade de apoio, de uma quantidade de auxílio mais significativa. E o que seria um autista nível 3 de suporte? É um autista que precisa de muito suporte. Bom, eu vou dar um exemplo, que daí com o exemplo fica mais fácil, porque isso é muito abstrato, né? Com o exemplo fica mais fácil.
Uma pessoa nível um de suporte, eu costumo pensar assim, é uma pessoa que consegue ter autonomia plena. O que é autonomia plena? Ela vai poder estudar o quanto ela quiser. Se ela quiser ir para uma faculdade, ela pode ir. Se ela quiser terminar o ensino médio, ela pode terminar. Ela vai concorrer no mercado de trabalho por empregos da comunidade. É uma pessoa que não vai ter enormes dificuldades para conseguir relacionamentos. Muito possivelmente, se for do desejo dela, ela vai casar, ela vai ter filhos, ela vai constituir uma família. Então, isso é mais ou menos, claro, né, gente? Abstrato isso, mas isso é mais ou menos o que é uma pessoa nível um de suporte. O que é um autista nível 2 de suporte? Já é uma pessoa que vai precisar de uma quantidade de apoio, de uma quantidade de auxílio, que para as atividades do dia a dia ela terá dificuldade de fazer sozinha. Então, por exemplo, uma pessoa nível 2 de suporte, para dentro da casa dela, ela conseguiria relativamente viver bem. É uma pessoa que vai desenvolver as atividades de vida diária, ela conseguiria comer sozinha, ela conseguiria fazer um sanduíche, ela conseguiria muitas vezes fazer a sua própria higiene pessoal. Então, essas coisas mais do dia a dia, um autista nível 2 de suporte conseguiria fazer, claro que depois de um curso de treinamento, de um curso de aprendizado, de intervenção. Mas um autista nível 2 de suporte, para vida em comunidade, teria muita dificuldade. Então, por exemplo, para conseguir pegar um ônibus e ir trabalhar, para conseguir disputar o mercado de trabalho com neurotípicos, ela teria extrema dificuldade. Então, isso seria o autismo nível 2 de suporte. E o que seria o autismo nível 3 de suporte? É um indivíduo que ele é totalmente dependente de cuidados. Então, é um indivíduo que ele não conseguiria viver dentro da sua própria casa sozinho. Por quê? Porque ele seria incapaz, por exemplo, de fazer comida, ou de ligar e pedir comida. Ele seria incapaz de manter uma higiene pessoal. E aí eu estou incluindo tudo, Giovana. Pôr roupa, tirar roupa, escovar dente, pentear cabelo, se secar, se vestir, se despir. Um autista nível 3 de suporte já teria muita dificuldade de fazer isso. Então, essa é a classificação. O grande problema, e por isso que isso é uma enorme discussão hoje em dia, é que ninguém fica a vida inteira só em um nível, né? Então você pode ter um indivíduo que ele é nível um de suporte em determinada circunstância e ele se comporta como nível 2 de suporte em outra circunstância. Eu sempre dou esse exemplo. Você pega um indivíduo que é nível um de suporte dentro de casa, ele não tem grandes dificuldades, ele vai gerenciar bem a vida dele. Mas você pega esse indivíduo nível um de suporte, agora ele vai fazer uma viagem, por exemplo, por um local que ele não conhece ninguém, ele não sabe nada do hotel, coisa e tal. A chance dele se desorganizar, dele não conseguir gerenciar bem o comportamento é enorme. Então, nessa outra circunstância, ele seria nível 2 de suporte. Então, finalizando, Giovana, a impressão que eu tenho é que essa classificação em nível um, 2 e 3, ela ainda é muito ruim. Ou seja, a gente vai precisar entender melhor, trabalhar melhor isso, para que a gente tenha uma classificação que atenda mais à necessidade de toda a comunidade autista. Posso fazer a minha? Po- Uma pergunta para você. Pode. Você viu que tá todo mundo aqui falando Giovana linda, Giovana lindeza, casa comigo. Você tá vendo aqui que eu tô vendo nos comentários aqui, né? Sim, eu Tô ficando sei. com inveja já, viu? Bom, Giovana, por quê? Por quê? Você queria que alguém casasse com você? e já casaram há 25 anos atrás, linda. Essa chance eu não tenho mais agora. É. Giovana, eu queria saber de você. Você é uma mulher adulta, né? Mas eu queria voltar lá no passado e eu queria saber como que foi feito o seu diagnóstico. Quantos anos você tinha? Como que seus pais lidaram com isso? O que que foram as primeiras manifestações que você teve? Porque hoje você é uma mulher, você é super desenrolada, quer dizer assim, a sua comunicação é muito boa, você é uma pessoa encantadora, mas eu quero saber de criança, como isso era no começo da sua vida? Bom, eu sei que eu só tinha 3 anos que fizeram o diagnóstico e descobriram que eu era autista. E a minha mãe que sabe a história. Quer aparecer, mãe? Não, quero Parece um aparecer. pouquinho, Ai, parece um pouquinho. Oi, gente. Oi, doutor Paulo. Tudo bom? Tudo bem? Bem? Oi. Então, o que que acontece?
A Giovana, quando ela era bebezinha, ela agia diferente, ela era diferente. Ela nasceu no dia 29 de julho, a priminha dela nasceu no dia 17 de julho, percebia muita diferença. Ela não comportava igual a prima, ela parecia que era surda. Ela tinha. Ela não pedia água, ela não fixava nas coisas, a gente chamava ela, ela não respondia. Era diferente, né? Totalmente diferente. Aí, naquela época, eu passava muito aperto financeiro, mas eu resolvi ir para Belo Horizonte. A gente mora em Betim, né? 25 quilômetros de BH. Isso Aí há eu resolvi quantos anos atrás? Isso há quantos anos isso há atrás? um ano e meio. 17 anos. Perfeito, Ela tem 19, 17 e meio. perfeito. E aí fui para BH, procurei na época, a Unimed não tinha psiquiatra infantil e nem neurologista infantil, eu nem sei se ainda tem, mas na época não tinha, né? O plano não tinha. E aí eu fui, era um salário mínimo, eu lembro o médico lá, eu não lembro o nome dele. Aí ele falou: mãe, não preocupa, tá no tempo dela, ela, ela não tem nada. Só que a gente vai fazer uma terapia. Lá em Betim tem o Sersame, que é do SUS, né? E aí lá tem a terapia, tem TO, tem tudo. Tem psiquiatra. E aí eu procurei o Sersame e nisso ela começou as terapias. E, e aí, com uns 3 anos e 4, ela começou terapia de fono, de cavalo, com TO, psiquiatra, com. Ai, nem lembro. A única coisa que eu acho que não Deve ter tinha. feito psicologia também, né? Isso. Eu lembro que a única coisa que ela não fazia era com o neurologista, e era uma coisa que era muito difícil. A gente não achava neurologista pediatra nem em Belo Horizonte, nem em Betim. Era uma coisa que eu acho que na infância dela ela não passou. Ela passou por um neurologista, mas normal, né? Não pediatra. Fez a. Como é que chama aquele exame? Esqueci. Ah, Ele- tá. É isso. Você vê Aí, Você veja como é interessante. Isso faz 17 anos e a frase "cada criança tem seu tempo" foi uma frase que você ouviu, né? E passou 17 anos e a gente continua ouvindo essa mesma bobagem hoje em dia. Você veja como a medicina ela é lenta na sua evolução. Isso que aconteceu com Giovana 17, 18 anos atrás, acontece todos os dias com as nossas crianças aqui no Brasil e vai se atrasando o diagnóstico, atrasando o diagnóstico. Desculpa, te interrompi. Fale, linda. não, mas você está certíssimo. Mas só que eu sentia que ela precisava de ajuda. Eu não sabia o quê. Eu não sabia. Eu sentia que ela precisava de ajuda. E que eu não entendia o que ela tinha. Aí, com 3 anos e 4 meses, a terapeuta me chamou, falou: olha, você já sabe o diagnóstico? Eu falei: não. Até então, me falaram que era uma coisa mais psicológica. Eu falei: não, né, a Giovana realmente ela tá dentro do espectro, e só que eles falavam outra coisa, eu esqueci o nome, eu não sei se era Asperger, Acho não que lembro. falava, acho que transtorno do E neurodesenvolvimento, né? Naquela época usava isso muito transtorno do era neurodesenvolvimento, né? transtorno do desenvolvimento invasor, era uma coisa meio assim. Transtorno pervasivo do desenvolvimento. Isso, era uma Era o nome coisa mais antigo ainda, transtorno mais. pervasivo do desenvolvimento. Era. E não falava da deficiência intelectual que ela tem, né? Isso eles não falavam. Só falava do transtorno lá invasivo. E aí, nisso, ela continuou as terapias, aí ela avançou para o cavalo. Assim, quando eu entendi que ela realmente precisava e não podia parar, aí a escola, por exemplo, eu fui nas escolas particulares. Nesse momento, em Betim, não foi o ideal. Mas a gente tinha uma escola, ainda tem, que ela chama Salão do Encontro. Ela é totalmente diferente, ela é totalmente lúdica. Os alunos que vão para a sala, e tem a parte de fazer comida, lavar roupa, fazer tear. Então, isso Perfeito. para ela foi essencial. Isso com 3 anos, 13 para 4 anos. Depois, assim, a fono ela sempre fez. Depois a gente foi percebendo que ela foi melhorando
Porém, com 6 anos, ela já estava praticamente lendo, alfabetizada. Ela voltou tudo. E eu achava que era É porque, preguiça. eu me lembro bem que eu estava só imitando o que eles estavam dizendo. E eu achava que era preguiça. E eu ficava muito nervosa, porque eu não entendia. Era dela. Ela simplesmente ela esqueceu como que lê, como que escreve, sendo que há um tempo atrás ela falava até inglês. Então esqueceu. Aí agora, com 17 anos, ela conseguiu ler novamente com a ajuda de uma psicóloga também, é uma Neuropedagoga. neuropedagoga? Ah, então, né? E aí é isso, tá? Mas a leitura de Giovana hoje é ótima, né? Uma leitura super funcional, é uma leitura excelente. Obrigado, Ó, Giovana. Eu tinha muito interesse em saber do princípio da sua vida e fiquei sabendo hoje. ó, viu, Giovana? Aqui, Giovana, agora faça sua pergunta agora, doutor Paulo. Poderia explicar por que o autismo muitas vezes vem acompanhado de De novo. comorbidades e qual é o impacto disso na vida da pessoa autista? Obrigado pela pergunta, Giovana. Essa pergunta também ela é motivo de estudo todos os dias. Eu, até uns 5, 6 anos atrás, eu estudava muito transtorno do espectro do autismo. Nesses últimos 5, 6 anos, eu estudo muito as interfaces do autismo, né? O que que é isso? É como o autismo se relaciona com outros transtornos neuropsiquiátricos, que é o que você está chamando de comorbidades, né? Então, primeiro vamos explicar o que que é comorbidade. Comorbidade é quando uma pessoa tem duas doenças, duas síndromes ou dois transtornos, mas essas duas situações elas têm uma origem comum. Então, por exemplo, se o indivíduo tem transtorno do espectro do autismo e deficiência intelectual, a gente diz assim, elas são entidades comórbidas. Por quê? Porque o autismo e a deficiência intelectual têm uma origem genética comum. Se o indivíduo tem autismo e TDAH, se o indivíduo tem autismo e esquizofrenia, autismo e transtorno de humor bipolar, autismo e TOD, autismo e transtorno de conduta, a gente diz assim, essas condições elas são comórbidas, porque as duas estão acontecendo no mesmo indivíduo e elas têm um início, né, uma origem, uma natureza comum. Agora, você pode ter duas situações numa mesma pessoa que não sejam comórbidas. Por exemplo, imagina que o sujeito ele tem uma, sei lá, ele tem uma meningite, não, uma pneumonia, ele tem uma pneumonia, e aí ele está saindo de casa, ele escorrega e ele quebra a perna. Ele vai ter duas doenças. Ele tem pneumonia e tem perna quebrada. Mas essas duas doenças, elas não são comórbidas. Por quê? Porque uma coisa não tem nada o que ver com a outra. Então, para a gente dizer que um transtorno ele é comórbido ao outro, tem que ter uma origem comum, né? Então, o autismo, Giovana, é dos transtornos neuropsiquiátricos, ele é o mais comórbido. O que que isso significa? Ele pode acontecer junto com qualquer outro transtorno neuropsiquiátrico. E por que que isso acontece? Porque a genética do autismo, a genética que gera uma pessoa no transtorno do espectro do autismo, é uma genética muito particular, muito diferente. Nós chamamos isso de genes de pequeno efeito. Eu vou explicar e vocês vão ver como isso é fácil. Quando você tem, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, não é um gene de pequeno efeito, é uma alteração cromossômica. Então, existe um cromossomo inteiro, ou um pedaço muito grande do cromossomo 21, que ele está duplicado ali. Então, você fica com 3 cromossomos 21. Isso aí é um transtorno cromossômico. Você já percebeu que quando você olha várias pessoas com síndrome de Down, elas são muito parecidas entre si? Elas têm características muito parecidas. As crianças, aquele olhinho mais puxado, a cabeça, o tronco, a altura, aquela linha na mãozinha, os dedos mais afastados. Por quê?
porque é uma alteração cromossômica, é gigante essa alteração. Quando a gente fala de transtorno do espectro do autismo, a alteração ela não é gigante, ela não é cromossômica, ela é ao nível dos genes. E a gente tem entre 20 e 25 mil genes no nosso corpo. Então, dependendo do grupo de genes que você tiver alterado, você vai ter uma manifestação do transtorno do espectro do autismo. Por isso que as pessoas com síndrome de Down, por exemplo, elas são muito parecidas entre si, mas um autista nunca será parecido ou igual a outro autista. Se você colocar 1000 pessoas autistas uma do lado da outra, você vai ter 1000 pessoas totalmente diferentes. Por quê? Porque as alterações gênicas que essas pessoas têm, elas são Eu diferentes. Bom, e por que concordo. autismo tem tantas, por que o autismo tem tantas comorbidades, né? Porque essas alterações gênicas, elas não provocam só o autismo. Elas podem provocar o autismo, mas essa mesma alteração gênica pode provocar o TDAH. E aí a pessoa tem as duas coisas. Essa mesma alteração gênica pode provocar o autismo, mas pode provocar a deficiência intelectual. E aí a pessoa tem as duas coisas. A sua mãe disse que você teve um diagnóstico de autismo e depois um diagnóstico de DI. Exatamente por isso. Porque você teve um grupo de alterações gênicas que nós chamamos de genes de pequeno efeito, que um tipo de alteração provocou o autismo e um outro tipo de alteração na mesma pessoa em você provocou a deficiência intelectual. Eu sei que é difícil, pessoal. Falando assim é difícil. Quando eu dou aula e eu mostro isso ali no slide, fica mais fácil de entender. Mas é isso, a genética do autismo é uma genética multivariada, e isso faz com que você tenha muitas alterações junto com o transtorno do espectro do autismo. Obrigada pela essa notícia. Eu até concordo que autistas têm uma mente diferente. Por exemplo, sabe, na minha escola tem autistas também. E eles têm jeito diferente. Total. Todas as pessoas elas são diferentes entre si, né? Os autistas, particularmente, eles são diferentes entre si. Eu sempre digo que, eu sempre falo uma frase no meu consultório que a beleza está na diferença, né? Imagina se todo mundo fosse igual, a mesmice, a chatura que não ia ser o mundo, né? Vou fazer uma pergunta para você, Giovana. Eu queria saber como que começou essa sua paixão pelas artes. Como que você começou a fazer esses modelos de bonecos? Quando que isso surgiu na sua vida? Que idade você tinha? Como que foi isso? Eu tinha uns, sabe, sabia que quando eu tinha 3 anos, eu ainda desenhava na praia, eu ficava desenhando com com um galho que eu ficava desenhando na areia. 2 anos. Minha mãe falou que eu tinha 2 anos. E, Eu tinha dois e os anos. bonequinhos? Quando que você começou a modelar os bonequinhos? Bom, nessa idade eu acho que eu não modelava, mas pode ser quando eu tinha quase uns. Não sei se eu tinha 5 ou quase uns 5, porque eu fazia bonequinhos com Conta essa da casa ideia. das suas tias. Como é que Sabia que a minha mãe, quando ela e meu pai divorciaram, a minha mãe não tinha ninguém para cuidar de mim. Então ela meio que me deixou ficar na casa das minhas tias, para elas me cuidarem. Então eu meio que pegava os materiais de arte de aula delas e ficava modelando, pegando caneta, papel, cola e fazia bonequinhos para brincar. Então começou aí, né, Giovana? Mas Perfeito. só frisando que é o seguinte, a mãe dela deixava lá só enquanto trabalhava, depois buscava, né, Giovana? Buscava. E as tias dela eram E, professoras, né? Ela pegava o material delas, né, Giovana? sabe, eu sempre gostei de ver filmes e séries, porque e aí sabia que eu às vezes também tentava imitar o que um cara de arte ataque fazia? Olha aí, Giovana, você olha como é interessante como as pessoas têm habilidades diferentes, né? Eu tenho algumas habilidades e você tem algumas habilidades. Você tem uma habilidade manual que é muito diferenciada, né? Eu não tenho absolutamente nenhuma habilidade manual. Eu não sou capaz de desenhar, eu não sou capaz de modelar, eu não tenho essa habilidade. E tem uma coisa, eu vou falar aqui porque muita gente sabe disso, né? E eu não me envergonho disso, mas eu nunca consegui aprender a dirigir. Eu não sei dirigir carro. Eu não dirijo, eu tenho motorista, mas eu não consegui aprender a dirigir, porque eu não tenho habilidade motora suficiente para isso. Então, de mexer aqui no volante, marcha, coisa e tal.
Aí sempre falam assim, tá, mas por que você não dirige carro automático? Já tentei e não consegui também. Então você veja a variedade das habilidades, a diversidade humana, né? Então você tem coisas que você é muito boa e tem coisas que você não é tão boa. Eu tenho coisas que eu sou muito bom e tenho coisas que eu não sou nem um pouco bom. E é por isso que eu falei essa frase para você, que a beleza está no diferente, a beleza está na variedade de habilidades, né? Eu concordo. Ah, e a última pergunta aqui. Sei que Além, além de sua carreira médica, médica, você tem uma paixão por colecionar bonecos. Poderia falar sobre sua coleção e o que ela significa Excelente. para você? Excelente, Giovana. Eu, na verdade, a minha coleção de bonecos ela começou mais recentemente, nesses últimos anos. Mas eu tenho um. Eu não sei se é um problema. O nome disso é colecionismo. Na verdade, é um transtorno psiquiátrico. Eu gosto de colecionar coisas, né? Então, eu comecei colecionando coisas na minha infância. A primeira coisa que eu comecei a colecionar na minha infância foram moedas. E eu tenho hoje uma coleção gigantesca de moedas. Na sequência, eu herdei uma coleção de selos do meu pai, do meu falecido pai, e comecei a colecionar selos. Na sequência, eu comecei a colecionar canetas. E hoje eu tenho uma coleção de caneta tinteiro gigantesca. E aí eu sempre gostei de colecionar coisas, de juntar coisas, né? E agora, de uns anos para cá, eu comecei a colecionar bonecos. Só que tem um problema, assim, que o pessoal já sabe disso. Eu gosto de colecionar os personagens que são do mal, na verdade, porque eu acho esses personagens do mal muito mais encantadores do que os personagens do bem, simplesmente porque são cérebros que têm uma visão muito distorcida do mundo, né? É que aqui não. Eu tenho aqui do meu lado, por Ah, exemplo, ó. Tem, ela vai aqui, ó. mostrar. Tá vendo? Olha, Aqui o tem um, Coringa! tenho centenas aqui. O Coringa. Você veja, o Coringa, ele tem uma quantidade enorme de transtornos neuropsiquiátricos. É uma mente totalmente perversa, mas uma mente totalmente encantadora, né? Eu coleciono Bastadora. bonequinhos também de encantadora, porque é uma mente a ser decifrada. Eu gosto de colecionar também bonequinhos de filmes de terror. Enfim, eu tenho essa questão do colecionismo. Mas tem uma coisa, às vezes as pessoas imaginam o colecionismo como uma perda de tempo, como uma perda de dinheiro. Na verdade, o colecionador, ele estuda profundamente a sua coleção. O colecionador, ele não é um acumulador de coisas, né? Então, o colecionismo, tanto que eu sempre estimulei meus filhos ao colecionismo, porque o colecionismo, ele te leva a conhecer inúmeras coisas. Você veja, por exemplo, a coleção de moedas e selos do mundo. Eu tenho selos e moedas de países que não existem mais há muitos anos. Então, moedas da Roma Antiga, por exemplo, você pega aquela moeda, você se encanta com aquilo, você vai estudar a história daquilo. Então, eu sempre digo para as famílias: estimulem os seus filhos ao colecionismo de boa qualidade, porque o colecionismo de boa qualidade acaba levando a um aprendizado. E eu coleciono também cédulas de dinheiro. Também essa é uma coleção menor, mas gosto muito também. A origem da minha coleção de bonequinhos é essa. Eu devo ter hoje alguma coisa em torno de 300 e poucos bonequinhos, mas é que não cabe mais aqui, né? Porque o bonequinho ocupa muito espaço, né? ó, doutor É, Paulo, e sabendo disso, a Giovana separou uns bonecos que ela fez aqui dessa linha de esse terror para te aqui, mostrar. esse aqui você vai Quero achar ver. legal. É bem perigoso também, ó. Olha, eu fiz Amo, umas correntes nisso aqui para prendê-lo. Olha. amo. Mostra aqui É todos. exatamente o tipo de bonequinho que eu amo. Mostra esse outro aqui, velho. Mostra esse aqui, Esse aqui Giovana. vai atacar. Vou mostrando, vou te ajudando. Vamos lá, Giovana. Mostra esse outro aqui. E esse aqui, olha, é o bicho papão. Você que fez todos, Giovana? É,
Fui eu mesma que fiz. Ela criou, né, Giovana? Uhum. Sua coleção é melhor que a minha, porque a sua Mostra coleção esse ela é original. A sua coleção só você tem. Mostra um outro de terror, palpitei. Esse aqui, então, acho que ele vai gostar bem, ó. Você vê que todo mundo aqui gosta de bonequinho, né? Só você ver as mensagens, todo mundo curte um bonequinho. O pessoal fica falando mal da minha coleção, mas todo mundo curte um bonequinho, ó. E mostra esse aqui, o alienígena, Giovana. É meio assustador, né? E o alienígena. Não é assustador, mas é bonitinho, né? Muito, De muito ladinho. lindo. Acho que o alienígena, acho que até já tinha visto num vídeo seu. Isso, é isso mesmo. Mostra o do olho. Olha só. Giovana, você vende esses bonequinhos? Você trabalha com isso? Como é? Me conte. Sim, eu meio que uso umas obras de arte e materiais bons para usar. Não, tá perguntando se você vende. Vendo sim. Mas tá faltando o quê? O seu padrasto. Eu tô Meu atrasado com a padrasto lojinha dela. tá atrasado com a lojinha. Nós já fizemos até uma vez o Whindersson Nunes comprou umas obras dela e tudo, mas Olha eu aí. tô reformando a lojinha dela. E olha só essa obra de arte linda aqui, olha. Olha aí. Tem que comercializar. É uma habilidade que você tem, uma habilidade única. Tem que comercializar, com certeza. Com certeza. Mostra o Minecraft. Mostra o Minecraft, para finalizar, mostra o Minecraft. Ó, esse aqui, ó, o Minecraft, vocês conhecem aquele joguinho Minecraft? Ela Não, fez não detalhes. só conheço, como adoro. Joguei muitos nossa, anos com também meu já filho você- Minecraft. Nossa, de Minecraft, olha só o que eu fiz. Aqui tem o lado que é o de fora, tipo a floresta e a casa construída. De baixo é o Éder. Olha, esse Fantástico. bichão que parece um fantasma, o Creeper, e também tem a aranha, olha. Adoro. Eu passei anos jogando Minecraft quando meu primeiro filho era mais novo. A gente chegou até a construir no Minecraft o estádio do Couto Pereira aqui em Curitiba. A gente reproduziu o estádio no Minecraft. Ó, então tem uma Aí, surpresa aí para você. Você fala. quer comprar esse? Não, comprar não, é Desculpa, presente, você vai. desculpa, quer dar esse? Quer ganhar. Quero muito, e vou deixar Então você aqui no meu estúdio. Então esse aqui, vai mandar para ele. Fala que você vai mandar para ele. Ok, a gente vai mandar esse aqui para você. Obrigado, linda. Obrigado, agradeço de coração. Vai ficar guardado aqui no meu estúdio. Toda vez que você vê os vídeos, você vai ver o seu presente aqui. Obrigado, Olha. linda. Obrigado mesmo. Vamos lá, aqui, Giovana. Nada. Agora eu acho que Sabia ele- que pode eu falar. digo uma coisa. Sabia que quando você disse que gosta de colecionar bonecos que pareciam vilões, geralmente eu tenho uma personagenzinha que ela é meio que uma anti-herói e ela é bem sinistra. Do lado ela é fofinha, mas é bem legal. Não, mas a gente não vai Como- achar aqui agora, não. É fácil de achá-la. Ela tá ali. Ali onde? Pega a Giovana? mochila Se você ali. não achar, depois você posta e me marca, porque eu quero ver. É só trazer a mochila. Então tá bom. Então, você quer fazer uma Giovana, pergunta? vou fazer uma outra pergunta. Eu quero fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que eu tenho muita curiosidade e eu acho que vai ser útil essa resposta. Eu queria saber, Linda, como que foi a escola para você? Os anos que você teve na escola, como que foram? Isso hoje em dia é um desafio enorme para as crianças, filhas das Bom, pra crianças ser autistas, sincera, e a sabe? gente tem Quando eu fui falado pra muito escola, sobre isso. eu geralmente tinha umas coisas que ficavam meio perdidas pra lá. Tipo, no início, eu esquecia qual era a minha turma e a minha sala. E também, E como você fazia? eu Como é que você esquecia fazia, Dona? eu pedia para os professores qual é a minha turma, qual é a minha sala. Mas Você falou que naquela ele época você já falava bem, então. Eu que era a sala e o nome da minha turma. E nem sabia que ano que eu estava, porque eu não sabia o que era ano, semana e mês. E você E nem conseguia, Giovana, eu nem aprender sabia as que era coisas da escola? É, Como é que eu não sabia das coisas da escola naquele tempo, entende? E nem sabia dos meses, nem do dia. E nem sabia qual era o dia que eu não tinha aula. Mas e os colegas? Em Perfeito. relação aos colegas, tudo tranquilo? Como é que foi? Foi bem difícil também. Por exemplo, teve uma vez que a minha mãe falou que eu mordi a barriga de alguém numa briga. E também já tive briga A barriga, minha flor? também. Uma A vez eu já barriga? alguns até imitavam o jeito como eu andava. E também teve uma aí que cantou uma musiquinha que me incomodava, a música dos Smurfs.
E Você não gostava dos Smurfs? os Smurfs são legais, mas a musiquinha já ouvi demais deles. Na minha coleção de bonequinho, eu tenho a coleção dos Smurfs inteira. Adoro os Smurfs. Você tem todos os Smurfs que conhece? Tipo o Desastrado, o Ranzinza, Desastrado, Papai Smurf, o Ranzinza, Pups, Smurfette, tenho todos. Ó, e o Gênia Smurfette, e também o Vaidoso. E o Papai Smurf também. É, que é, isso, legal demais, hein? eu já tinha feito, mas primeiro eu tenho que mostrar essa aqui que eu vou te mostrar, que eu acho que você vai adorar. Ela é uma anti-herói, olha. Olha aí, adorei. Eu me inspirei ela pelo causa da aparência do Chuck. Geralmente eu nunca assisti o filme dele, mas eu me inspirei pela aparência sinistra dele. Então, Eu olha só. tenho vários Chucks, adoro Chuck. A Giovana está escrevendo uma história. Essa é de alguma história, Giovana? É de outra que vai estar na fila. A Giovana está escrevendo uns 3 livros ao mesmo tempo, doutor. Olha, e sabia Olha que aí, ela é uma. olha E aí. sabia que você pode também considerar ela como quase Arlequina também, porque ela é uma. Ela também é criada. Ela é uma inventora. E olha só, ela criou um cubo que, se você completar ele todo, por 5 segundos ele explode. Olha. É um poder que ela tem. Adorei, adorei. É. Oi. Aqui, Giovana, E vamos. ela tem um jeito também de dizer assim: mexe comigo que vai pro inferno. Ô, Gente, Giovana. viu? Viu? Ó, Aqui, Giovana. todo mundo aqui está dizendo que você é muito talentosa, Giovana. Obrigado. É, Fala, obrigado. obrigada. Lê essa pergunta, essa aqui, ó. Essa aqui agora. Ó, vamos lá. Como determinar quando quais medicamentos são apropriados para uma pessoa autista? Excelente essa pergunta. É importante, Giovana, a gente entender assim, o transtorno do espectro do autismo, ele não precisa de medicação absolutamente nenhuma. Por quê? Porque não há o que corrigir ali, né? Você sabe que o transtorno do espectro do autismo, ele não é considerado uma doença. Ele é uma alteração do comportamento humano. Então, o comportamento humano, ele tem uma variabilidade enorme. Pessoas diferentes se comportam de formas diferentes. Todos os comportamentos humanos, eles têm uma variabilidade enorme. Se você pegar, por exemplo, a forma como as pessoas falam, é só você olhar eu e você. Eu tenho o meu jeito de falar, você tem o seu jeito de falar. É uma variação do comportamento humano, né? Aprender coisas. Eu tive um mecanismo de aprender coisas, você teve um outro mecanismo. Você conseguiu aprender algumas coisas que eu não consegui. Eu acabei de te falar, essa questão de modelagem. Eu não tenho habilidade manual nenhuma. Você tem. Eu consegui aprender algumas outras coisas que para você isso foi mais difícil. Então, o transtorno do espectro do autismo, ele representa a grande variabilidade do comportamento humano. Portanto, nós não precisamos medicar essa variação do comportamento. O que nós precisamos medicar? Quando, além do transtorno do espectro do autismo, a pessoa tem mais alguma coisa, que a gente falou no começo da live, lembra que o autismo, ele é uma doença, ele é um transtorno muito comórbido, ele pode vir com outras doenças, inclusive. Você pode ter, por exemplo, autismo com epilepsia, que é uma doença, e aí então você vai ter que usar um grupo de medicamentos para tratar a epilepsia. Você pode ter o autismo com um outro transtorno, por exemplo, o transtorno generalizado de ansiedade, e aí você vai ter que usar um grupo de medicamentos para tratar a ansiedade. O que é muito comum, você vai ter o autismo com TDAH, e aí então você vai usar um grupo de medicamentos para tratar o TDAH. Então a ideia, Giovana, é sempre essa. A pessoa autista, ela não precisa de medicação absolutamente nenhuma, né? Claro que ela vai precisar, muitas vezes, de outras intervenções. Como você viu que sua mãe falou ali, quando você era miúda, quando você era pequenininha, você fez fono, você fez psicologia, você fez psicopedagogia. Por quê? Porque tinham coisas que você precisava aprender que você não estava dando conta de aprender sozinha. E aí, então, um profissional, né, um especialista da área, precisou te ensinar
Para quê? Para que você virasse o que você é hoje, para que você soubesse ler, que você soubesse falar, que você soubesse se comunicar, que você entendesse o que as pessoas estão falando. Então, a intervenção no transtorno do espectro do autismo, ela a priori, ela não é medicamentosa, ela é uma intervenção terapêutica, ensinando comportamentos. Se esse indivíduo tiver algum outro tipo de transtorno, pode ser que ele precise. Às vezes você pode ter, por exemplo, uma pessoa autista que começa a desenvolver um padrão de agressividade. A criança começa a bater nos amigos na escola, por exemplo. Você vai precisar de uma medicação. Ou uma criança autista que ela não consegue aprender as coisas na escola porque ela é muito desatenta. Você vai precisar de uma medicação. Mas são situações, Giovana, muito específicas. Tem uma coisa linda que eu gosto sempre de dizer, que é o seguinte: remédio é quanto menos melhor. Se puder não usar remédio nenhum, glória a Deus. Remédio é sempre a nossa última opção. Por quê? Primeiro, porque esses medicamentos você acaba usando durante muitos anos. Segundo, porque tem efeito colateral. Os medicamentos, eles têm a parte boa, a gente chama de efeito terapêutico, mas eles têm os seus efeitos colaterais. Eles podem trazer coisas ruins para o seu corpo. Então, a ideia é sempre fazer uma boa intervenção com um grupo de especialistas. Para quê? Para que você não precise usar medicação. Deu para entender, Giovana? Deu para entender? Sim. Perfeito. Vou fazer mais uma para você. Posso? Pode. Eu queria saber, Giovana, uma coisa bem pessoal. Eu queria saber como que é a sua vida social hoje. Vida social, a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então eu quero saber, dentro de casa, como que é o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu padrasto, e quero saber como que é o seu relacionamento, principalmente fora de casa. Então, se você tem amigos, o que é que vocês fazem? Se vocês saem juntos, se as pessoas te visitam em casa, como que é isso? Bom, geralmente, sabe, ficar com a minha família. Geralmente as minhas irmãs, elas estão numa fase da pré-adolescente, entende? E elas estão meio que hoje em dia elas estão meio com um jeito de mudança, com a mudança delas, tipo, por exemplo, elas geralmente quando eu vou abraçá-las, elas meio que elas não querem me abraçar, porque elas nem sei por que é que elas pensam na Elas têm cabeça. 12 anos, sabe? Elas têm 12 anos, são Elas são gêmeas. bem mais novas, então, né? É. E também elas meio que geralmente elas têm um comportamento meio levadinha e geralmente eu sei que elas vão ficar falando, eu sei que a cara que elas vão fazer isso, mas e também tem minha mãe e meu padrasto, o Gil, meu padrasto. E também, sabe, eles também trabalham duro e também, bem, a minha mãe trabalha na prefeitura e o Gil trabalha aqui em casa, mesmo que ele seja advogado. Isso. E você tem amigos de fora de Eu casa, tenho Giovana? Você tem amigos amigos também? Eu tenho amigos na escola, que eu faço na escola. E eu só conheço dois com eu só conheço. Peraí. Um, dois, três, quatro. E uns cinco com deficiente. Por causa que eu ficava sentada, a gente senta na mesma cadeira. Tipo, quer dizer, no mesmo banco de jantar. Deus, De Perfeito. almoçar. Eu conheço o Carlos e o Vitor e uns dois colegas que eu conheci também do segundo ano e também tem a Fernandinha, que eu já vi ela várias vezes, tipo no... Qual foi a primeira no vez? CRAE, todas No várias CRAE, escolas. no CRAE, lá no... Peraí, deixa eu falar. No CRAE, no Girassol e nessa escola. Perfeito. E Mas você está em que ano da escola hoje, Giovana? Eu não. O quê? Em que ano que você está da escola hoje, Terceiro linda? ano, do segundo grau. No terceiro ano. Perfeito. Então está quase acabando já. Uhum. E mais aqui, olha. Qual é a importância do envolvimento familiar no processo terapêutico?
de crianças autistas? Excelente essa pergunta, excelente. Eu trabalho, Giovana, com crianças autistas, né? Crianças, adolescentes, eu não trabalho com adultos autistas. Então, quanto mais nova é a criança autista, maior precisa ser o envolvimento da família. Se você pensar, por exemplo, no seu caso, quando você era pequenininha, você tinha muitos atrasos, né? Você precisava muito da sua mãe, você precisava muito da sua família. Hoje, você foi crescendo, você foi aprendendo coisas, você foi se virando, você aprendeu a ler, a fazer as coisas de casa. Então, você hoje, que você é uma mulher já, você precisa de muito menos apoio da sua família. Então, quanto mais nova é a criança, mais apoio vai precisar da família. Eu costumo dizer, Giovana, que não existe tratamento, não existe intervenção em criança autista sem a família. É totalmente impossível. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque por melhor que seja o seu tratamento, ele vai acontecer, na maior parte das vezes, dentro de uma clínica. Então, você vai para uma clínica e vai fazer psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, essa coisa arada toda. Mas você vai aprender coisas naquela circunstância, naquela situação, naquela contingência. Mas e no resto da vida? E quando você está na sua casa, quando você está na sua escola, quando você vai numa festa de aniversário, quando você vai no cinema? Ou seja, a intervenção no transtorno do espectro do autismo, o tratamento no transtorno do espectro do autismo, ele não tem como ficar restrito dentro de uma clínica. Ele precisa sair para a vida real, né? E quem é que está na vida real? Quem está na vida real é a família. Quem está na vida real é o pai, é a mãe, é o teu padrasto, são seus amigos. Então, não existe. O envolvimento da família é considerado essencial no tratamento da criança autista. Uma outra coisa também que eu sempre gosto de falar esse número, né? É que uma semana ela tem 168 horas. Se você pegar uma semana, tem lá 160, 170 horas. Se esse indivíduo fizer 10 horas de tratamento dentro de uma clínica por semana, significa que ele ficou com os terapeutas 10 horas. Mas com quem que ele vai ficar 150 horas, 160 horas? Com a família. Então, se a gente imaginar que a criança autista vai fazer o tratamento só quando ele estiver dentro da clínica, vai dar errado, não tem como dar certo. É absolutamente fundamental que a família entenda, por isso que eu sempre bato nessa tecla, né? Que a família entenda de transtorno do espectro do autismo, para que a família possa dar continuidade ao que está sendo feito dentro da clínica. Claro que é absolutamente fundamental que você tenha bons especialistas cuidando de você, que você tenha bons especialistas ensinando coisas a você. Mas isso tem que obrigatoriamente continuar em casa. E graças a Deus, né? Graças a Deus, principalmente as mães, né, de crianças autistas, elas vão aprendendo cada vez mais. Muitas vezes é que essa é minha área, é minha especialidade, né? Mas muitas vezes eu converso com uma mãe de uma criança autista e parece que eu estou conversando de igual para igual. A quantidade de coisas que aquela mulher conseguiu aprender é uma coisa gigantesca. Tem muitas mães de crianças autistas, Giovana, que sabem muito mais do que muitos médicos que não são especialistas, né? Porque elas vão se aprofundando, aprofundando, aprofundando a cada vez mais naquilo. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, é impossível fazer um bom tratamento para uma criança autista sem o envolvimento da mãe. Oh, muito bem, Giovana. Então, Paulo, ó, nós estamos quase chegando ao final. Agora seria essa última pergunta para o Giovana, depois a Giovana vai fazer a pergunta para ele. Ele vai fazer uma pergunta Perfeito. para você agora. Ok. Eu quero fazer uma pergunta porque eu sempre vejo nos seus vídeos, eu vejo teu padrasto Gildo fazendo perguntas para você, e eu percebo que às vezes, Linda, você tem dificuldade de entender algumas coisas que ele fala, principalmente quando tem um duplo sentido, quando fala uma coisa e quer dizer outra. Eu queria saber na sua vida real, quando você está conversando com alguém e a pessoa diz uma coisa a você e você não conseguiu entender, como que você faz hoje? Você diz a ela que você não conseguiu entender? Você pede para ela te explicar de novo? Como que você faz?
Bom, eu falo isso mesmo, eu falo para ela me explicar de novo, se eu não entendi a palavra, entende? Tipo, se a pessoa fala uma pergunta meio complicada, aí eu mando falar de novo porque eu não entendi. Ou talvez Perfeito. E daí as dá um pessoas significado, explicam e você responde. ou eu dou no significado quando diz. Perfeito. Obrigado, Giovana. Ó, De Giovana. nada. Ó, vamos lá, Giovana, sua pergunta para ele, para encerrar aqui. Agora é a última. Com Abaixa um pouquinho só. Peraí. Isso. Com a Evolu. evolução da pesquisa na Área. área de neurociência, como você enxerga o futuro do diagnóstico e tratamento do autismo? Nossa, pergunta fantástica para coroar o final da nossa live. O desenvolvimento das pesquisas no transtorno do espectro do autismo está evoluindo principalmente no campo da genética. Então, hoje em dia, a gente entende que não existe autismo, existem autismos. Então, existem provavelmente centenas de tipos diferentes de autismos. Por quê? Porque dependendo da alteração genética que você tiver, você vai ter um tipo de autismo, né? Por isso que é tão diferente. Você tem pessoas com autismo puro, você tem pessoas com autismo com deficiência intelectual, você tem pessoas com autismo com comportamento agressivo, você tem pessoas com autismo que são extremamente passivas. Então, é porque cada tipo de alteração genética vai trazer uma manifestação clínica no transtorno do espectro do autismo. Então, muito provavelmente, Giovana, o futuro do tratamento, quando eu digo tratamento, agora não comportamental, né? Do tratamento até medicamentoso, do tratamento genético, ele vai ser baseado nisso. Então, o que se espera, o que a ciência espera, é que daqui a algum tempo a gente seja capaz de, muito precocemente, entender qual foi a alteração genética exatamente que provocou o transtorno do espectro do autismo e, se possível, através de modulação genética, alterar isso e fazer com que você tenha uma evolução com menos problemas, com menos dificuldades, com melhor qualidade de vida. Então, todos os esforços hoje em dia na neurociência, eles estão relacionados a isso, a busca genética muito precisa da causa do transtorno do espectro do autismo. Que legal, Giovana. Viu? Legal! Giovana, agradece, doutor Paulo. Muito obrigada, doutor Paulo. Eu que agradeço, Giovana. Você é uma querida. Você é uma querida. Olha, eu faço live quase toda semana e quero que você saiba que essa foi uma live extremamente especial para mim. Você é uma pessoa muito querida, uma alma boa, o tipo de gente que a gente conversa e sai melhor da conversa. Eu é que agradeço a você pelo convite, linda. Agradecemos também a todo mundo que está na live presente. Agora a Giovana vai despedir daquele jeito seu, né, Giovana? Então, quem gostou, podem dar os corações. Isso aí, Se sim. divirtem-se. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, doutor Tchau, Paulo. pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, Que Deus tchau. abençoe, pessoal. Pessoal. Tchau, tchau.